Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos seguir. Eu tava pensando hoje, na verdade, eu já falei para muita gente, e até aqui no podcast também, que eu tenho um grupo, por exemplo, do WhatsApp, que tem missionários que fizeram a mesma missão que eu, na mesma época. Nos vimos na missão na época, né? E depois de um tempão, nos reencontramos nas redes sociais e fizemos um grupo. E é um grupo que, sabe aqueles grupos que duram, sabe? Há anos já, e a gente conversa ali sobre todas as coisas. Muitos ali já sabem a verdade sobre Joseph Smith, na verdade, acho que todos ali daquele grupo. Alguns ainda frequentam, outros não. E a mente muito aberta, né? E é legal falar sobre pessoas assim, porque às vezes as pessoas que eu conheci, que continuam indo à igreja, mas que já entenderam a história, sabem como que funciona, como que a corporação faz a roda girar, essas pessoas me impressionam. Porque, sei lá, por mais que essas pessoas estou lá porque minha família está indo, tá, não tá fazendo tão mal para mim, tá tranquilo, mesmo não sendo verdade. Eu já falei aqui que eu conheci pessoas que falam, que já falaram assim, eu ainda continuo indo, mesmo sabendo todas as verdades da história, tendo estudado Joseph Smith, as falcatruas todas. Mas eu gosto, por exemplo, que nem eu já ouvi, eu gosto dos hinos. As pessoas gostam de ir lá por N coisas. E é aquela coisa, né? Se você está na igreja e tá tudo bem, então tá tudo bem. Não tem muito o que ficar falando sobre isso. Mas eu acho super interessante, porque a pessoa consegue ali ter um autocontrole fantástico. No meu caso, eu não sei se eu iria aguentar sentar lá com todo mundo numa aula de doutrina do Evangelho, por exemplo, na escola dominical, e ali uma aula sobre Joseph Smith, o que mais fez pela humanidade depois de Jesus Cristo. Eu não sei se eu ia aguentar ouvir isso, quieto, por exemplo. Então é complicado. Então eu admiro muitas pessoas que têm esse autocontrole e tal. Para mim, levei uma rasteira de informação, mas tem alguns itens ali que me fazem querer estar ali e a pessoa fica. Eu admiro essas pessoas, né? Sabe o que é? Existem vários tipos de pessoas, né? E vários tipos de se encarar a verdade. E tem pessoas, por exemplo, que quando ficam sabendo disso, nada mais desce tão facilmente. E a gente tem que ver. As pessoas falam assim: por que a gente toma remédio, né? Por exemplo, um antibiótico, por exemplo, para dor de garganta, ou pneumonia, ou qualquer outra coisa aí que você precisa tomar, por exemplo, um antibiótico, um remédio forte. Para que para te ajudar a criar resistência, né? Mas tem aquela coisa natural. Acho que o melhor exemplo é o natural. Dizem que quando você pega uma gripe forte, você fica um tempão com anticorpos te protegendo. Não manjo muito dessa área de medicina e tal, mas dizem isso, né? Já ouvi falar. Então quer dizer o quê? Depois que você passa pela corporação Mormon, e por mais que você tenha vivido momentos muito bons, mas simplesmente o fato de toda a estrutura você um dia descobrir que não é verdade, a verdade que te é apresentada, isso é uma rasteira de informação que às vezes é irreparável. Na verdade é irreparável, porque te pregam uma coisa e depois você fica sabendo que não é dessa forma. Então quando você sai, quando eu quero dizer assim que a gente não engole mais tão facilmente essas coisas, é como um remédio. Ou melhor, como aquele resfriado forte que a gente pegou e a gente cria o nosso corpo cria anticorpos para aquele tipo de resfriado. Então eu acredito assim, que todas aquelas coisas poucas e boas que a gente enfrentou na corporação Mormon, muitos que já enfrentaram poucas e boas lá dentro, hoje em dia criaram certos anticorpos, entre aspas, que te protegem de outra coisa como essa.
E é isso, e essa que é a magia do negócio. É complicado, né? É aquele negócio, né? Você tropeçar, peraí, dói, eu não vou mais tropeçar. Então você cria ali uma resistência, um escudo, um anticorpos, entre aspas, te protegendo do que você já viu que não é bom. Isso acontece em todos os aspectos da vida, viu? Isso em todos os aspectos da vida. Às vezes você sofre num relacionamento, por exemplo, aí você fala, pô, agora eu vou mais cautelosamente me entregar novamente num outro relacionamento. Ou você tem um certo tipo de trabalho que você viu que não dá para você. Você vai se especializar, fazer uma outra coisa, mas você vai tentar pôr um escudo na sua frente. Pô, esse tipo de trabalho eu não consigo mais fazer. Esse é exemplo só que eu estou dando, tá? Então tem muitas coisas que às vezes nós vivemos que nós criamos ali uma resistência, entre aspas, anticorpos ali para não deixar cair de novo. E isso é complicado. Por exemplo, eu não me lembro facilmente para falar para vocês alguém que descobriu a real verdade da história da igreja, por exemplo, e depois voltou. Saiu, descobriu a história da igreja, depois voltou. Não, estava errado, na verdade. É a igreja verdadeira, sim. É complicado. Talvez vocês que estão me ouvindo conhecem um ou outro. Não, tem um sim, tem esse que tal. Eu até acredito que sim. Mas eu não me lembro de um agora para falar para vocês de uma pessoa que viveu dessa forma. Que saiu da corporação mórmon porque descobriu muitas verdades e depois de um tempo, não, vou voltar a frequentar e na verdade ela é verdadeira sim. Sei lá, se fez às vezes até por algum interesse, mas é difícil isso. É complicado, porque quando a gente... Eu falava muito isso no começo do podcast, né? Eu usava bastante essa frase, que pesquisar a história da igreja é um caminho sem volta. Mas hoje, lá desde daquela época que eu falava muito isso, mudou algumas coisas. Na verdade, eu fui colocando adendos dentro disso, porque pesquisar da história da igreja é um caminho sem volta. Mas não é só isso. É tudo que você sofreu como coerção, medo, fofoca, disputa de cargos, o mal que fizeram a você, porque tem muita gente sabe, panelinhas te excluindo, tal. Às vezes você sofreu todas essas coisas e não é só a história da igreja também, né? A história da igreja, ela é um estopim para muita coisa. Peraí, pô, o que é isso? Me ensinaram várias décadas uma coisa e agora de repente eu vejo que não era. Mas às vezes não é só isso. Eu lembro que eu ouvi uma pessoa que estava contando sobre a saída dela da igreja e ela falou: quem me dera se o problema que não faz, não me deixa mais ter o desejo na igreja, quem me dera se fosse só a história da igreja. Porque ela está falando das outras coisas que são mais fortes até do que descobrir a história da igreja. A fofoca que sofreu, líderes manipuladores e entre outras coisas. Entende? Então isso que a gente precisa... É legal a gente falar sobre isso, né? Abre muitas reflexões. Muita coisa que às vezes a gente sofreu lá dentro, a gente não vai querer sofrer de novo. A martelada no dedo a gente não quer, pô, dói, não quero levar outra, né? Então geralmente é isso. Eu imagino que, por exemplo, alguém que descobre tantas histórias da igreja, tal, a verdadeira história, por exemplo, em muitos materiais, ou simplesmente pessoas que sofreram lá dentro na mão de líderes manipuladores, coerção, medo. E às vezes depois de tudo isso, passa um tempo, a pessoa fala, não, acho que é melhor eu voltar porque lá é a igreja verdadeira, sim. Se uma pessoa faz isso, parece uma pessoa que foi atropelada na beira da pista, se arrastando para frente dos carros para ser atropelado de novo. Ô, pera aí, né? Então por isso que eu, por exemplo, não consigo falar para vocês tão facilmente de alguém que saiu da igreja e sofreu tanta coisa, depois voltou para lá, tal. É muito difícil. Até porque as pessoas falam assim, nossa, quando você fala no podcast, você fala muita coisa ruim da igreja. É o que eu falei. Vivi muita coisa boa, tive ensinamentos muito bons. E isso é muito louvável, é legal falar sobre isso. Só que depois que você leva uma rasteira da igreja, formação, aquela coisa toda, depois disso vira um estopim. Daí para frente você vai desenvolvendo as lembranças que você tinha
que você viu que não foi conduzido tão bem, você vê quando você não tomou uma certa atitude que deveria ter tomado. Tudo isso em decorrência do que você vai descobrindo. É tipo assim, talvez eu consiga explicar melhor dessa outra forma. Eu descobri a história da igreja em um determinado momento e comecei a pesquisar cada vez mais. E mesclando com isso, paralelamente, eu fui também lembrando cada vez mais das coisas que eu relevava. Quando fizeram fofoca de mim, quando eu estava sendo liderado por líderes manipuladores, coerção, medo, disputa de cargos, quando eu era excluído em alguma panelinha. Então, somando todas essas coisas, paralelamente, juntamente, aprendendo muita coisa da história da igreja que não me ensinaram, essas coisas vão cada vez mais evoluindo. Então, de quem você leva uma rasteira, você não fica voltando lá, deixa eu te encher de beijos, porque você me deu uma rasteira de informação. Não. Então, às vezes, quando a gente vai falar sobre isso, poxa, a gente não vai ficar focando agora nas coisas boas. Eu vivi coisas boas, mas a rasteira de informações e as coisas que eu sofri lá dentro falam mais alto agora, a ponto de, peraí, agora eu vou desenvolver os argumentos das coisas que eu sofri lá dentro para ajudar as pessoas aqui. Tá vendo? Porque às vezes acontece isso, mas parece que você só fala mal. Lógico, de quem me dá uma rasteira, eu não fico voltando a encher de abraços e beijos. Então às vezes a gente vem e fala aqui, e às vezes fortemente sobre as coisas, se a carapuça serve. Mas fala mal da igreja, eu já falei que não é isso. Mas ao falarmos a respeito de determinadas coisas que a gente viu lá dentro, como a gente não tem sangue de barata, a gente vem e fala mesmo, então as pessoas falam, tá falando mal, não tem nada a ver com isso. Por isso que eu falo, olha, um canalzinho que fala mal da igreja, um podcastzinho que fala mal da igreja. Poxa, vai entender a história de cada um. Eu, por exemplo, eu não sei a história de cada um dos meus amigos e amigas que nos ouvem aqui no podcast. Você que está aí no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou pelo próprio YouTube. Eu não sei o que você sofreu dentro da Corporação Mormon, mas eu sei que aí com você, só você sabe, eu sei que tem uma história que você carrega aí, individual. Às vezes pode ser parecido com alguém. Por isso que às vezes eu falo, deixa um comentário seu ali no YouTube de algumas coisas, às vezes sobre o que a gente falou, sobre qualquer outra coisa que você vivenciou na corporação e como que você conseguiu sobrepujar isso, porque às vezes outras pessoas vão ver, poxa, não foi igualzinho a minha experiência, mas foi semelhante. Olha, eu não sou um peixe fora d'água. Essa é a real empatia. É a empatia que quando você sai da igreja, você espera que às vezes alguém, os seus amigos lá de dentro vão ter por você. Mas não, eles te excluem, bloqueiam você no WhatsApp. Poxa, ele saiu da igreja, largou da barra de ferro, tá com o diabo no corpo, não sei o que tem. E vão falar isso pra você, agora ele trabalha pro inimigo. Acho que uma das coisas que eu mais ouço agora é isso aí, trabalha pra Satanás agora. Beleza, obrigado por falar isso de mim. Eu não penso isso de você, mas tudo bem, o mal não vem de mim. Entende como é que é as coisas? É legal nós fazermos estas reflexões. Mais uma vez, é um podcast que eu só vim aqui, poxa, deixa eu gravar um podcast, aí veio na cabeça. Estamos desenvolvendo o assunto conforme a gente está falando aqui. Mais uma vez, não tem nada preparado, mas é legal, tá vendo? Está saindo as coisas. E continuando o assunto, eu me lembro de muita gente que até parecia que estava na igreja por obrigação. Quem que não já chegou a ver pessoas assim? Estou na missão. Eu vi muitos missionários americanos. Poxa, tô aqui, então por que você veio para a missão? Eu lembro que eu ouvi essa pergunta. Uma vez, estava numa rodinha, todos os missionários conversando, e de repente perguntaram, por que você está aqui na missão? Porque eu quero servir, porque não sei o que tem. E de repente chegou no missionário americano, eu vim porque meu pai falou para eu vir. Eu lembro que um falou assim, é que meu pai falou que ia me dar um carro de presente se eu viesse para a missão, então eu vim. Tá vendo? Tá vendo como é que é a cabeça de muita gente? Às vezes as pessoas até sabem, mas é aquele negócio, às vezes está por algum motivo, forçado ou não. Mas acho que a reflexão que a gente está fazendo é verdade. Lembre-se sempre, você que está comigo nessa caminhada aqui, você criou uma certa resistência. Você criou certos anticorpos que agora te defende dessas coisas. Eu sei que se chegar qualquer pessoa agora, num momento até de vulnerabilidade que você possa estar,
olha, tem um lugar onde você pode ir, vem fazer parte com a gente, tal, esse grupo, tal, aí disfarçar de seita, sei lá. Você não vai mais cair em pegadinhas como essa. É isso. E é isso, esse que é a magia que a gente consegue tirar de tudo isso. Doeu. Às vezes é difícil escapar de tudo, ou às vezes é difícil tirar a lavagem cerebral que às vezes a gente leva por tanto tempo. Às vezes é difícil, sim. Mas não quer dizer que a gente não consiga. E a magia que a gente ganha, o bônus que a gente ganha com tudo isso, é a resistência de saber que tem coisa que não cola mais. E você não vai ficar caindo agora em qualquer ladainha que vierem jogar para cima de você. Não é qualquer enlatado que vão jogar a goela abaixo que você vai falar, poxa, que bom, me dá mais. Não é assim. É importante nós falarmos sobre essas coisas. Mas é legal, acho que fica a reflexão, né, dessas coisas. Mas é isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.